da espada, mas sei também que eles estão nos braços de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor, mas não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles tinham morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles sigam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Sou a semente do sangue. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações.
te honra. O Senhor te honra. Aleluia, eu sei que o Senhor te honra. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo, então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo. Pelos céus vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Começam suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro. O noivo vem aí. Jesus está voltando, começam suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se para as bodas do cordeiro. O noivo vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas, mas as loucas se esqueceram de reservar o azeite. E tardando o noivo, todas adormeceram. Mas eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E quando saíram para comprar azeite, eis que o noivo chegou. E a
Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Eu queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino teu olhar, Senhor. Imagino as tuas mãos. Imagino te abraçar, meu Deus. Se pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos. Eu quero tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.
fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.
bater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. construiu uma imagem para todos adorar.
aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar. Pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar no fogo ardente e as chamas não vão nos queimar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Certo rei construiu uma imagem para todos adorar, e aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar. Pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar no fogo ardente e as chamas não vão nos queimar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Santo, adorado é o Senhor, tremendo e santo é o Senhor Jesus. Santo. E quando o rei olhou para a fornalha, chamou os seus conselheiros e disse: não foram 3 que nós jogamos na fornalha, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele é santo, adorado ao Senhor, adorado é o Senhor, sempre santo é o Senhor.
vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem, ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepara
portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro. O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. É quase meia-noite. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. O todo-poderoso homem de Nazaré então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos na Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os bombeiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres,
sua história ficou de um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me dê uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Mas vem chegando dois ungidos, aleluia, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: oh, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ei, você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Oh, oh. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. E aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar.
triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar sobre. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, eu tenho certeza que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, eu sei que o Senhor te ouvirá. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia.
virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas e o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo. Pelos céus vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você está dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se para as bodas do cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você está dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se para as bodas do cordeiro, o noivo vem aí.
sinto vontade de voar, 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 voar. Se pudesse, eu queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino teu olhar, Senhor. Imagino as tuas mãos. Imagino te abraçar, meu Deus. Se pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos. E de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos. Eu quero tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Eu imagino como é lindo o seu olhar. Eu quero te abraçar, Jesus. Voar, voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Aleluia. Quando nele estou pensando,
fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te